bom dia e eu quero começar hoje comemorando porque alcançamos a marca de 40 mil pessoas acompanhando aqui o perfil e celebrando mais uma vez a fundação do Instituto Português de Terapia do Esquema. É isso mesmo. Eu vou falar para os quatro ventos, quem eu encontrar na rua, eu vou falar: oi, tudo bem? Você sabia que hoje a gente já tem o Instituto Português de Terapia do Esquema? Porque isso é celebrar. O antídoto para o fracasso é a nossa capacidade, não só de flexibilizar os processos, mas também a nossa capacidade de celebrar as nossas conquistas. Então, a gente vai para mais uma pílula clínica hoje para falar sobre transtornos alimentares, que é um tema que já foi muito pedido aqui e quero então trazer uma reflexão. É claro que a gente tem vários tipos de transtornos alimentares e hoje a gente vai focar nos dois principais em nível de demanda clínica, que é a anorexia e a bulimia nervosa. Então, pega papel e caneta, aproveita para enviar a live para o colega da psicologia, porque afinal de contas, essa é uma aula que vale ouro para a gente pensar os critérios diagnósticos tanto para anorexia como para bulimia e acabar de uma vez por todas com as dúvidas em relação ao diagnóstico. Então, se prepara, se organiza. Vou aproveitar para fazer aquela intimação. Não é mais convite. Chegou um momento que agora é uma intimação. De 15 a 17 de abril, a gente vai ter a semana de autoterapia para psicólogos, estudantes e profissionais, tanto de psicologia como de psiquiatria. Então, são 3 encontros gratuitos e eu espero vocês lá, porque a gente vai ter aqui uma amostra do que é um treinamento de autoprática e autorreflexão, ou seja, um treinamento em psicoterapia. Bom dia, Magali! Que bom ter você aqui hoje! Então vamos pensar junto comigo. Já deu tempo, né? Todo mundo já pegou papel, caneta, já enviou a live, porque hoje a gente vai se basear neste livro aqui. O nosso bom e velho, sim, o bom e velho DSM-5-TR. Então, a gente vai diretamente para a seção de transtornos alimentares, que no livro, na versão brasileira, né, português do Brasil, já fica a partir da página 371, para a gente começar a pensar um pouco mais. Então, de cara, alcançando, né, atingindo o nosso objetivo de hoje para falar sobre anorexia. E o quadro de anorexia é extremamente importante. E quero começar com um dado que é exatamente para a gente conseguir pensar um pouco melhor sobre isso. Porque a população clínica, né, que sofre com anorexia tem 18 vezes mais chance de tentativas de suicídio do que a população sem um diagnóstico, sem anorexia. Então veja, ter 18 vezes mais chance de tentativa de suicídio é muito grave, sim. Então a gente precisa ter muita consciência e sensibilidade no diagnóstico, saber para quem encaminhar, saber qual é o protocolo que se segue, saber qual é a primeira linha de tratamento, saber quando o paciente não responde, qual é a segunda linha de tratamento. E é por isso que a gente vai conseguir trabalhar, né, melhor com esses pacientes que são majoritariamente mulheres, né? A gente tem na população clínica para anorexia 8 vezes mais mulheres do que homens, então a gente precisa de fato ficar muito atento. O primeiro passo aqui, o primeiro critério para o diagnóstico de anorexia é exatamente a restrição de ingesta calórica. E a gente tem um dado importante e que vai funcionar. É tão importante esse critério que é ele basicamente que a gente utiliza como diferencial para bulimia nervosa. Não sei se vocês já acompanharam, né? Antes o diagnóstico era meio que dado uma casadinha, era anorexia e bulimia nervosa, era tudo junto.
Hoje a gente tem muito mais clareza sobre a diferença do diagnóstico, né? Os critérios estão muito claros no DSM-5-TR e todos nós psis, precisamos sim saber esses critérios. Então, o critério A, ou seja, aquele que mais caracteriza, o que define a anorexia, tem a ver com uma evitação, né, de ingesta calórica acompanhada de um peso abaixo do normal em relação à idade, a gênero, né? Então, a gente começa por aí. Veja, é uma redução de ingesta calórica com um baixo peso. E o baixo peso a gente vai conseguir perceber melhor, embora o IMC, né, o índice de massa corporal, já sofra aí várias críticas de quem é da área, mas a gente precisa, e ainda é pelo menos, um parâmetro para a gente avaliar a gravidade do quadro, né? Da anorexia. Tô vendo aqui a Valesca falando, sou nutricionista, esse assunto é fundamental. Que bom ter você por aqui, então ótimo, temos também uma nutricionista participando que pode ajudar aqui em algumas dúvidas mais específicas. Então a gente tem uma restrição calórica significativa e mais ainda, a gente tem não só um desejo, né, de perder peso, como um medo profundo de ganho de peso. Então são as duas coisas em conjunto, certo? É uma pessoa que deseja ficar cada vez mais magra, ao mesmo tempo que morre de medo de engordar. Note que isso é também um nível, né, de cobrança em corpo que é muito grave, né? Traz muito sofrimento. Não por acaso a gente tem no quadro de anorexia, quadros depressivos ou até bipolaridade, outros transtornos de personalidade também associados, né? É realmente um sofrimento significativo. Então, além disso, há uma dificuldade de autoavaliação da imagem. Apesar da pessoa já estar, né, em um nível de magreza grave, inclusive, né, tá abaixo do IMC, é uma pessoa que não reconhece que está magra. Então, ela nem percebe o prejuízo, não é, que o transtorno está causando, nem consegue olhar para o próprio corpo e perceber que já está muito magra. Então, esses são os principais critérios diagnósticos para anorexia. Tem a ver com um baixo IMC. Então, vem pensar junto comigo. Como assim um baixo IMC? Bom, o IMC ele é calculado pela massa, né, em quilogramas, dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente tem aqui como se fosse um índice de quilograma por metro quadrado, né, pelo corpo daquela pessoa. Então, quando a gente fala que uma pessoa, para ter anorexia, ela precisa necessariamente, então, ter um IMC abaixo de 18,5. Ou seja, de 17 a 18,5. Então, esse aqui pode ser, inclusive, para quem tiver interesse, tem uma cola, tem uma cábula mesmo para você perceber o nível de gravidade. Por quê? Até 18,5 é considerado um peso normal, né? Aquela pessoa está dentro do âmbito da normalidade. Essa é a nossa referência. Não só adotada pela APA, aqui para os critérios diagnósticos do DSM-5-TR, como também pela OMS. Então, se a pessoa tem aí de 17 até 18, 18,5, a gente já tem, pelo menos enquanto critério diagnóstico, um quadro leve de anorexia, ou seja, a pessoa ela já está abaixo do IMC. Agora, claro, essa é uma referência, mas, e sempre tem o mas, porque quem trabalha na área, quem tem expertise em nível de diagnóstico, sabe que quando você vai avaliar a história de vida do seu paciente, mesmo que aí, veja, a faixa é de 17 até 18, 18,5.
Mas se a paciente tem outro histórico de vida, o diagnóstico ele pode ser feito excepcionalmente até quando a pessoa tem aí os seus 18,5 de IMC, até perto de 19, dependendo da história de vida dela, da história clínica, do local onde ela mora. Então a gente consegue também fazer essa adaptação. Então a gente tem os níveis de gravidade da anorexia baseadas no IMC. Note que então o critério A é a restrição de ingesta calórica associada a um peso abaixo do normal, baseado pelo IMC. De 17 a 18,5, a gente tem então um grau leve. E aqui a gente começa a perceber que de 16 a 17, a gente tem um nível moderado. Fica fácil porque é sempre um ponto abaixo. De 15 até 16, grave. E abaixo de 15, extrema. Então, note que desses quadros, né, quando a gente pensa anorexia e bulimia, ambos são muito perniciosos, são muito perigosos. Mas a anorexia, ela ainda vai trazer indicadores em nível do corpo que são muito graves. Não é porque essa pessoa, ela pode apresentar, não é? Uma mulher, por exemplo, amenorreia, não é? A ausência até da menstruação, ou seja, é um impacto tão grande em nível fisiológico que até a menstruação ela acaba tendo alteração. A massa óssea pode ficar também alterada, né? Você vai tendo uma série de como é que eu posso dizer? De indicadores mesmo fisiológicos. Por exemplo, essa pessoa pode apresentar leucopenia, ou seja, uma diminuição aí da taxa de plaquetas. Essa pessoa pode apresentar anemia, não é? E é claro que muitas vezes a gente consegue até perceber, veja que coisa, né? Pela pele do paciente. Muitas vezes a pele é uma pele extremamente seca, porque a desidratação ela também fica muito aparente, né? Claro que isso pode sair em algum tipo de exame laboratorial, porque a gente tem um nível de ureia muito alto, né, nessa pessoa, no sangue, mas a gente, né, com a prática clínica, até pela pele, a gente começa a perceber o nível de desidratação. Ou a boca, né, que também vai ficando ressecada, vai ficando falha, os dentes também vão ficando mais frágeis, porque há essa perda de massa óssea, e aí a gente pode perceber até pelos dentes da paciente. Então, a anorexia, né, ela tem a ver com este medo excessivo de ganhar peso, ao mesmo tempo de um desejo de perder peso, com a autoavaliação distorcida, comprometida, e inclusive a gente tem também aqui, então como marcador principal é o baixo peso, baixo IMC. E por que eu tô falando sobre isso? Por que é tão importante a gente chamar atenção? Porque o início, né, do quadro clínico da anorexia costuma acontecer no final da adolescência, início da vida adulta. E hoje a gente tem um número crescente de jovens, especialmente meninas, apresentando quadros clínicos de transtornos alimentares. E isso é bem grave, porque enquanto a gente está falando que na anorexia, muitas vezes o paciente ele teve até algum histórico de abuso e tem a ver com essa restrição, uma autoimagem que fica distorcida. Quando a gente vai falar da bulimia nervosa, a gente tem uma diferença importante. Ambos os quadros começam no final da adolescência e início da vida adulta. Mas a bulimia, ela tem... Como é que eu posso dizer? Ela tem uma apresentação importante de compulsão alimentar, seguida de comportamento purgativo inapropriado, né? Comportamentos que são compensatórios. Então pensa comigo, Vanessa, peraí que deu um nó agora na minha cabeça, e esse nó acontece na cabeça da maior parte dos profissionais de saúde mental, que é, mas Vanessa, eu sei que existe, né, o tipo 1 de anorexia que é restritiva, a pessoa ela para, né, a ingesta de calorias, a ingesta de alimentos pela dieta, pelo exercício físico, tá? Pelo jejum, que tá ficando muito na moda e eu acho extremamente perigoso o jeito, né, que o jejum tem sido divulgado por aí.
Mas ok, então a gente tem o tipo 1 que é restritivo, evitativo, e a gente tem o tipo 2, né, o subtipo 2 de anorexia, que vai com a compulsão alimentar seguida por um comportamento compensatório inapropriado, né? Que pode ser, por exemplo, a indução, né? A autoindução de vômito, pode ser o uso inadvertido de laxantes, diuréticos, pode ser o exercício físico excessivo e pode ser ainda o uso de clísteres, de enemas, não é? Então, a gente tem o tipo 2 de anorexia, que inclui compulsão alimentar. Então, como é que a gente vai saber a diferença? Se a bulimia tem como critério A, como critério mais característico, a compulsão alimentar, seguida de um comportamento compensatório inapropriado. Pergunta de prova, né? Se eu tivesse na sala de aula presencial e fosse lá, né, minha provinha de psicopatologia, minha provinha de clínica, a gente teria certeza, mas batata que ia ter essa pergunta. Como é que você pode fundamentar um diagnóstico diferencial entre anorexia e bulimia nervosa? Na bulimia, a compulsão alimentar, ela acontece mesmo quando o paciente tem o seu IMC normal. Na anorexia, necessariamente a pessoa tem baixo peso. Na bulimia, na verdade, a maior parte das vezes, o paciente tem ou peso normal ou tem sobrepeso. Olha que coisa! E mais ainda, né? Quando a gente tem a bulimia, né? Um dos maiores precedentes de um episódio de compulsão alimentar tem a ver com um afeto negativo. Uma dificuldade de lidar com a frustração, com uma dificuldade em nível de relacionamento e, portanto, esta pessoa, ela acaba tendo aí um gatilho também para compulsão alimentar. Mas afinal de contas, o que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar é ir num rodízio de sushi e comer loucamente naquele dia. Compulsão alimentar tem a ver com ir numa churrascaria, ir num rodízio e comer ali loucamente, ir numa formatura, num casamento e detonar o buffet. Vamos pensar junto comigo. Por quê? Para ser transtorno, lembram disso? Precisa ser transtornado. Um episódio só de cumilança, vamos dizer assim, não é suficiente para um diagnóstico de transtorno alimentar, especialmente anorexia, seja tipo 2 com compulsão alimentar e comportamento purgativo, seja inclusive em nível da bulimia. Então, a compulsão alimentar tem a ver com uma ingesta calórica muito acima do normal, do que seria esperado para aquela população, dada a cultura, etc. E que acontece num tempo determinado. Geralmente, esse tempo a gente vai delimitar aí em 2 horas. Ou seja, é uma pessoa que apresenta esse episódio em um tempo limitado e geralmente a compulsão, né, um episódio compulsivo, ele traz muito sofrimento. Então já começa por aí. Quando a pessoa vai, né, no churrascão, no sushizão da vida, né, ela tá comendo e aquele episódio ele não é acompanhado assim, nem pela frequência, pela regularidade e nem pelo sofrimento. É tipo assim, fui lá, detonei, agora vamos pensar direito o que é que eu vou fazer da vida. Na bulimia, não. A gente tem um episódio que tem um sofrimento significativo, que geralmente a pessoa come sozinha, porque ela fica muito envergonhada da quantidade de comida, né, que ela ingere naquele momento, e a comida pode ser, o alimento pode ser variado, né, desde os mais nutritivos até aqueles mais hipercalóricos, né, então tem a ver com uma caloria aumentada e a quantidade também é exagerada. E a pessoa passa por uma experiência de falta de controle. Muitas vezes, claro, ela tem consciência, ela recorda do que comeu, do que fez, mas ela entra quase que num estado dissociativo, ela não consegue parar depois que iniciou, né, a comer, depois que começou a se alimentar, né? Então, a gente tem nesse período de 2 horas, né, de uma compulsão alimentar, ela tanto pode começar a comer
num restaurante, voltar para casa e comer ainda mais. Geralmente esse é um episódio que acontece com a pessoa sozinha e muito envergonhada e não é algo pontual. Tanto na anorexia quanto na bulimia, o que a gente vai perceber é que o episódio de compulsão precisa acontecer, né? No caso da anorexia do tipo 2, precisa acontecer pelo menos uma vez por semana durante 3 meses. E é claro que aqui a gente vai ter também os níveis de gravidade a partir da quantidade de episódios de compulsão alimentar seguidas de comportamento compensatório inapropriado, né? Ou seja, comportamentos que são purgativos muitas vezes. Então a gente tem diagnóstico diferencial na anorexia, né? Desejo de perda de peso e um peso abaixo do normal, IMC pelo menos aí até os 17, e a gente tem na bulimia, não é, compulsão alimentar seguida de comportamento compensatório inapropriado, sem, no entanto, a pessoa ter baixo peso. Pelo contrário, a pessoa geralmente tem, né, peso normal ou sobrepeso. É um pouco mais raro, mas a pessoa também pode apresentar, inclusive, obesidade. Então, a gente tem uma diferença crucial e que são diagnósticos excludentes. Atenção, que isso foi o que mudou, inclusive, nesses últimos DSMs da vida, né? Porque são diagnósticos excludentes. Eu não posso dizer que a pessoa tem anorexia e bulimia nervosa. Antes, né, nos manuais anteriores, até se dizia assim. Mas agora, o que a gente vai ter é, se a pessoa, ela tem o IMC, né, até 17, ela tá aí, né, de 17 até 18, 18,5, a gente já tem um baixo peso, o IMC abaixo da média, da normalidade. E ela tem, né, essa restrição de ingesta calórica, ou inclusive tem episódios de compulsão alimentar seguidas de comportamento compensatório, a gente vai ter então um diagnóstico de anorexia. Não dá mais para falar assim, essa pessoa tem anorexia e bulimia nervosa. Tá errado. A gente vai então especificar, né, que a gente tem um quadro de uma pessoa com anorexia e o subtipo 2, certo? Agora, na bulimia, a gente vai ter então um peso normal e também compulsão alimentar seguida de comportamento compensatório inapropriado. Agora, atenção. Por quê? Vanessa, então eu recebi uma pessoa que iniciou uma dieta e geralmente a bulimia, ela tende a começar, né, diferente da anorexia, que inicia muitas vezes relacionada a um histórico de abuso, né, de uma percepção de si complicada. Quando a gente fala da bulimia, muitas vezes a bulimia, ela começa com uma dieta. Então, as nutricionistas que estão aqui, né, a Valesca, que falou agora há pouco, que é nutricionista, é muito importante acompanhar os pacientes nesse sentido, né? Por quê? Pode começar com uma dieta. No final da vida adulta, no final da adolescência, início da vida adulta. É bem comum que comece depois dos 40 anos, mas acontece, né? Então, quando o paciente ele começa a fazer a dieta, né, tá lá sobrepeso ou peso normal, por exemplo, começa a fazer a dieta e apresenta esses episódios de compulsão seguidos de comportamento purgativo, pode ser que esse diagnóstico ele se altere para anorexia, né? Porque veja, a compulsão alimentar, se a pessoa apresenta compulsão alimentar seguida de comportamento compensatório e tem baixo peso, já é suficiente para a gente fazer o diagnóstico de anorexia, no subtipo 2, né? Aqui a gente tem uma pergunta da Carla. Uma pessoa que está no sobrepeso e mesmo sem fome come doce e depois se arrepende, é considerado como transtorno? A gente precisa avaliar um pouquinho mais, né? Primeiro que quantas vezes isto acontece, né, por semana e em quanto tempo? Depois traz prejuízo significativo, né? Porque se a pessoa ela tá em sobrepeso, sem fome, come um doce, isso pode ser uma dificuldade de regulação emocional, por exemplo, não necessariamente
um transtorno alimentar. Aqui, veja o nível de gravidade, né, Carla? Porque para ser transtorno, tem que ser transtornado, né? Então, essa vai ser a diferença entre, de repente, uma certa forma de você trabalhar disciplina, controle, algumas técnicas nesse sentido, né, para regulação emocional, e outras, por exemplo, voltadas como um tratamento específico para transtorno alimentar, certo? Então, todos os dias na hora do lanche no trabalho. Mas qual é essa quantidade de doce? É um chocolate? Então, a gente precisa perceber os critérios diagnósticos para anorexia, que não parece o caso, né? Ela tem um peso normal, ou pelo menos acima do normal. Para bulimia, seria, então, uma compulsão alimentar. Comer 1, 2, 3 doces pode ser muito mais uma dificuldade de regulação emocional do que necessariamente transtorno alimentar. Porque transtorno alimentar ele está diretamente associado, inclusive, em nível fisiológico, né? Da quantidade de calorias que a pessoa está ingerindo e de comportamentos, no caso da bulimia, comportamentos compensatórios inapropriados. Comportamentos compensatórios inapropriados são induzir o próprio vômito, o uso inadvertido de laxantes, diuréticos, outras medicações esquisitas, né, para emagrecer. Pode ser o uso de clísteres ou de enemas e de uma maneira um pouco mais até difícil da gente diagnosticar, que é o exercício físico excessivo. Como é que é um exercício físico excessivo? É aquele que já começa a trazer prejuízo para aquela pessoa. Ou seja, quando ela vai treinar, mesmo quando não está em condições, tem uma lesão, quando está doente, não é? Quando ela começa a se lesionar mais, quando ela começa a prejudicar, não é, o curso das outras atividades da vida, o trabalho, as relações e assim por diante. Então, hoje, que foi o nosso encontro aqui curtinho, de pílula clínica, excepcionalmente falando sobre diagnóstico diferencial entre anorexia e bulimia. Que bom ter vocês aqui. Amanhã a gente tem mais pílula clínica e vai ser a última pílula clínica antes da nossa imersão em autoterapia para psicólogos, estudantes e profissionais de psicologia e psiquiatria. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se baseou na aula de hoje com o DSM-5-TR. Quero encontrar vocês amanhã. Sugestões de tema, por favor, tanto aqui nos comentários, como no direct, como lá nos stories. E claro, espero ver vocês segunda-feira, às 8h20 no Fuso de Brasília, 00h20 aqui no Fuso de Lisboa, porque a gente tem uma semana maravilhosa de autoterapia para psicólogos e, claro, as inscrições para o treinamento completo vai começar no dia 17, na quarta-feira, após a nossa última aula. E tem, para celebrar o Instituto Português de Terapia do Esquema, a gente tem premiação. A primeira inscrição vai ganhar a assinatura de 1 ano completo na nossa comunidade de clínica explicada, que vai ser muito mais do que um grupo de estudo. A gente vai ter as bases, tanto em psicopatologia, em psiquiatria, como também manejo, né? Então, a gente vai ter 1 ano, aí a primeira inscrição ganha 1 ano de assinatura na comunidade e as 10 primeiras ganham 2 meses. Mas as inscrições para o treinamento completo de autoprática, autorreflexão, ou seja, um treinamento completo para psicoterapia, começa dia 17. De 15 a 17 a gente tem a semana. Fique atenta, se não fez ainda a inscrição, o link tá lá na bio. É isso, né? Encontro vocês amanhã às 8h30 aqui no Fuso de... Ou melhor, aí no Fuso de Brasília, 12h30 aqui no Fuso de Lisboa. Ufa, são muitos recados, mas deu pra pegar tudo, não deu? Tá bom. Próximo encontro amanhã, 8h30. Viu? Beijo! Tchau, tchau, gente. Até amanhã.